A Organização Mundial de Saúde está fazendo um alerta importante em relação à obesidade. A projeção é que em 2025, mais de 2 bilhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos. O pior é que no ranking mundial da obesidade, o Brasil está em 5º lugar. Para falar sobre esse assunto tão importante, estamos recebendo aqui no estúdio o cirurgião bariátrico Joaquim Alves Guimarães. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Vamos começar perguntando o seguinte, doutor. Quando a pessoa é considerada obesa? Como é que a gente faz para saber? Então, a maneira mais fácil que a gente tem é calculando o índice de massa corpórea. A gente tem, inclusive, uma tela que mostra como é feito esse cálculo. Porque muitas Vamos dar uma pessoas olhadinha. perguntam, doutor, eu tenho 100 quilos, será que eu sou obeso? Não sou? Não dá para a gente dizer, porque tem que existir uma relação entre o peso e a altura da pessoa. Que seria essa fórmula, Isso, né? e a melhor forma é essa, é o peso dividido pela altura vezes a altura ao quadrado, né? Até 25, quando a gente tem um valor nessa conta, que a gente chega a esse número de até 25, de 18 até 25, a gente considera essa pessoa uma pessoa normal, saudável em relação ao peso, né? Acima de 25, essa pessoa já é sobrepeso, quer dizer, ela já está acima do peso normal, né? E quando a gente chega num número acima de 40, a gente classifica essa pessoa como obesa mórbida. E qual que é a melhor forma de controlar a obesidade, doutor, hoje em dia? Seria a dieta? Então, na verdade, assim, o que a gente tem que entender é que não existe milagres, né? O que existe, na verdade, é uma conta simples do que a gente gasta com o que a gente consome. Então, a melhor maneira que a gente tem para perder peso é fazer essa conta da melhor maneira possível. Ter um resultante de gasto calórico e ganho de energético mais ou menos equilibrado, né? E por que algumas pessoas têm dificuldade de emagrecer? A pessoa fala, poxa, eu como pouco, eu faço exercício, mas eu não consigo emagrecer. Por que acontece isso? Na verdade, a gente fala isso de uma maneira simplista, né? Que a gente o que a gente consome menos o que a gente gasta. Mas existem muitos estudos que mostram que no meio dessa conta do que entra e o que sai, existem muitas coisas que a gente não sabe. Existe a parte genética. Hoje em dia existem estudos, por exemplo, que diz que existem algumas bactérias que influenciam nesse ganho de peso. E existem, então, muitas coisas a serem estudadas, substâncias que estão alteradas nos nossos organismos e que até então a gente não tinha noção que isso pudesse ocorrer. Mas, de uma maneira geral, o que ocorre é o que a gente consome, a maneira com que a gente consome, tirando o que a gente gasta. E a obesidade pode ser hereditária também, doutor? Talvez o fator principal da obesidade seja o hereditário. Então, realmente a hereditariedade é um fator muito importante a ser considerado. Tá, a gente tem uma perguntinha que veio pelo WhatsApp. Pode passar, Lari, por favor? A Rosângela de Sumaré está perguntando se a ansiedade ajuda a engordar e a se tornar obesa. A ansiedade, na verdade, é uma maneira que, logicamente, acaba contribuindo, porque faz com que a gente faça a dieta de uma maneira muito irregular. Porque a dieta, ela funciona seguindo algumas regras, né? A gente fracionando bem a alimentação, fazendo, logicamente, boas escolhas, tendo uma ótima mastigação, isso é muito importante. Então, mastigar devagar é muito importante. A ansiedade, muitas vezes, não deixa que isso seja feito de uma maneira correta. Sem dúvida, você acaba a gente comendo muito rápido, acaba pulando intervalos, né? Então, essas alterações, essas dificuldades realmente resultam num aumento maior de peso. E a gente ouve muito falar que obesidade e sobrepeso são diferentes. É por conta dessa conta que o senhor mostrou agora, do IMC? Isso, perfeito. São graus diferentes de obesidade, né? A gente considera obesidade quando o IMC passa de 30. Tá. E a sobrepeso quando ele acima de 25 e menos que 30. Quando já está acima do normal, isso, né? Já seria um sobrepeso. E existem também as cirurgias, né, doutor? O senhor, inclusive, é cirurgião. Queria que falasse um pouquinho quais os tipos de cirurgias que hoje a gente encontra.
Então, na verdade, a cirurgia sempre é o último recurso, né? Como a obesidade é uma doença muito grave, às vezes a gente tem que abrir mão de um procedimento cirúrgico para tentar melhorar e aumentar a qualidade Essa é a de vida. ideia? É tentar melhorar o paciente sem a cirurgia? Sempre, sempre. O ideal é sempre a gente fazer algo que a pessoa perca peso sem precisar fazer o procedimento cirúrgico. Sim. O problema é que só 4% da população consegue perder peso e continuar com peso mais baixo. Porque perder peso não é difícil. É fácil, só que depois volta, A grande dificuldade é tornar isso um hábito. Né? Então, a cirurgia, a gente tem aqui, como a gente está vendo aqui, alguns exemplos, né? Que são tipos de procedimentos cirúrgicos que são autorizados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Né? Existem alguns outros procedimentos que ainda são experimentais, estão em estudos. Então, a gente não tem autorização para se fazer, no momento, esse tipo de procedimento. Tá. Então, esses são alguns dos procedimentos, né? A gente tem principalmente o bypass, que é um exemplo. Isso, né? Que é esse primeiro exemplo aqui, onde a gente diminui o estômago e faz um desvio intestinal pequeno, né? Com isso, a gente tem uma saciedade maior quando a gente come e a gente absorve menos o alimento. E assim a gente acaba perdendo peso, né? Talvez aqui no Brasil ainda seja o modelo cirúrgico mais comum. Esse é o mais comum. Mais então. comum. Bypass. O outro tipo que também tem crescido muito é o sleeve gástrico, ou gastrectomia vertical, onde a gente mexe só no estômago. E por mexer só no estômago, a gente não mexe na absorção dos alimentos, nem na absorção das vitaminas. Então, com isso, o paciente perde peso, principalmente pela maior saciedade que ele tem, e também essa parte do estômago que é retirado, é justamente onde tem as células que dão a fome. Então, o indivíduo... Então, você já diminui a fome. Exatamente, acaba tendo menos fome. Fora isso, tem outros tipos de procedimento, como a banda, que é um procedimento em desuso, né? É o quê? É um anel? É um anel de silicone que abraça o estômago, e esse anel ele tem uma conexão onde a gente regula a quantidade de pressão que tem no estômago, diminuindo a passagem do alimento. Entendi. Mas é um procedimento que está em desuso. Menos usado. O resultado dele, a longo prazo, é muito ruim. A taxa de reganho, de recuperação de peso é muito alta. Então, a gente praticamente não utiliza mais. Não usa mais. E esses outros procedimentos, os procedimentos, né, os viropancreáticos, são procedimentos mais agressivos, para casos mais pinçados, né? Então, para pacientes com quadro de obesidades mais drásticas, e às vezes a gente tem que abrir mão de um procedimento como esse. Para cada caso é um tipo de cirurgia adequada? Exatamente, são armas diferentes para alvos diferentes. E depois da cirurgia, a gente ouve muita gente dizer que voltou a engordar. Isso acontece com frequência, doutor? Então, acho que assim, o que é importante a gente salientar é que a cirurgia, o que ela faz para o paciente, ela obriga o paciente a fazer exatamente o que ele deveria fazer antes de operar. Então, ela obriga o paciente a mastigar muito bem. Por quê? Porque não pode receber aquele alimento grande. Porque essas alterações anatômicas que são realizadas mediante ao ato cirúrgico, obrigam ele. Então, por exemplo, como o estômago é pequeno, a passagem é estreita, o paciente ele tem que processar muito bem o alimento. Então, ele tem que mastigar muito bem. É uma reeducação, inclusive, exatamente. Né, então, é uma maneira de se obrigar o paciente a fazer tudo o que ele deveria fazer, mesmo antes de operar. Entendi. Toda vez que ele faz alguma coisa que ele não deveria fazer, ele vai pagar um preço. Então, às vezes, ele se sente entalado, ele vomita. Se sente mal Sente mesmo, mal. Né? Então, com isso, ele vai se corrigindo. O grande problema é que o nosso organismo ele tem um poder de adaptação fantástico para as coisas boas e para as coisas ruins. Então, tudo que incomoda o nosso organismo por algum tempo, o organismo vai criar uma maneira de driblar esse incômodo. De se desfazer Isso acontece com a cirurgia. Então, por exemplo, o paciente que é operado e que começa, por exemplo, a vomitar, por exemplo. Ele vomita por um tempo, mas depois de um tempo o organismo dribla aquela situação e ele para de sentir aquele incômodo. Só que a partir do momento que ele deixou de ter aquele incômodo, ele perde a propriedade que a cirurgia tinha fornecido para ele. E volta a engordar. E ele tem uma chance maior de recuperação de peso. A taxa de reganho de peso é 25%.
que é uma taxa muito alta, né? É verdade. A gente ouve falar muito isso, né? A pessoa fez a cirurgia E acabou recuperando. E acabou recuperando. A gente tem até uma pergunta aqui no ao vivo no Facebook. O Carlos Costa faz exatamente essa pergunta. Qual a possibilidade do paciente que fez cirurgia bariátrica voltar a engordar? Então, é isso que o doutor acabou de falar, Isso, né? é mais ou menos, em números, seria mais ou menos em torno de 25%. Tá. E tem também, doutor, aquela cirurgia onde coloca-se um balão, né? A gente tem até algumas fotos aqui para demonstrar como é que é feito. Essa cirurgia como que é? É uma cirurgia? Não, é por na verdade endoscopia, é um procedimento, né? Um procedimento endoscópio. A gente costuma até brincar que é o sonho de consumo das mocinhas, né? Que estão um pouquinho acima do peso, né? Então, é um procedimento que, na verdade, o uso dele é muito limitado. Na verdade, o uso maior dele é mais como um procedimento de ponte que a gente fala. Tá. Como, por exemplo, quando o paciente está muito pesado e o risco cirúrgico é muito grande, às vezes a gente passa o balão, ele perde um pouco de peso e a gente opera em seguida. Na cirurgia. Fora isso, o uso é muito limitado. Por quê? A gente consegue... O balão, ele é colocado por via endoscópica, ele é uma bola com soro fisiológico normalmente dentro, ele ocupa um espaço no estômago e esse corpo estranho ao estômago provoca uma saciedade maior, né? Enche o estômago, né? Imagino que seja uma sensação de saciedade. O uso do balão, a gente não consegue utilizar por muito tempo, por exemplo, né? No máximo 6 meses, 4, 6 meses. Tá. Depois disso, mesmo com o balão, o organismo dribla aquela situação a ponto da gente ganhar peso mesmo com o uso do balão. Tá, bom, então e aí, seria depois mais disso, um a gente mecanismo retira de o balão. ponte, né? Isso. E depois que a gente retira o balão, se o paciente não tiver uma mudança radical de conduta, a chance dele recuperar peso é quase que 100%. Sim, porque tirou... além ele ter retirado o balão, ele vai aumentar a absorção do alimento depois disso. Então, é um procedimento muito provisório, com perda de peso muito pequena. E com a possibilidade de voltar a engordar também. A chance de reganho muito grande. Então, é um procedimento muito limitado. Tá. A gente tem umas perguntinhas também que vieram pelo Facebook. Vamos dar uma olhadinha rapidamente. Roberto Félix Domingos, depois de realizar a cirurgia, quais os cuidados que se deve ter? Então, acho que o cuidado maior que a gente tem que ter é dedicação ao procedimento. Como que a gente falou aqui, o maior viés que a gente encontra na cirurgia é justamente o paciente insistir em alguns erros clássicos, por exemplo, não fazer alimentação nos horários pré-determinados, ter uma mastigação ruim. Então, o que a gente pede para o paciente é que ele se dedique ao procedimento. Para que dê certo. Para que dê certo. Então, ser meticuloso, ser rigoroso com ele mesmo, ser fiéis aos horários. Né? É o mais importante, é uma reeducação além de tudo. Exatamente. Então, é uma maneira, na verdade, assim, a dica que a gente dá é para o paciente se entregar ao procedimento e não ter a conduta que vier na cabeça dele. A Fabiana Fabis, com quantos quilos uma pessoa já consegue fazer essa cirurgia? Então, isso é muito difícil a gente falar, né? A gente não consegue... Que depende da altura também, depende do estilo de vida, da idade. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma altura muito baixa, com 80 quilos, às vezes ela já é obesa mórbida. Ao passo que, às vezes, uma pessoa com 130 quilos está no peso normal, porque é uma pessoa muito alta. Então, o que vale é a relação do peso com a altura. A gente começa a indicar a cirurgia bariátrica quando a pessoa tem um IMC acima de 35. Entendi. Né? Tá certo, então, doutor. Muito obrigada pela sua presença, agradeço. Acho que é importante a gente entrar nesse assunto, que muita gente ouve falar, mas, na verdade, não conhece direito esses tipos de cirurgias, né? Eu que agradeço. Eu acho que é sempre válido, né, para informação. Tá certo. Falei, então, com o doutor Joaquim Alves Guimarães. Muito obrigada pela sua presença. Uma boa tarde para o senhor.